Alô, sétimo ano, tudo bem? Vamos lá, criança? Quanto tempo, né? Eu sinto saudade de vocês. Vocês não devem estar sentindo saudade de mim, não, mas eu sinto saudade de vocês, viu? Vamos lá? Ó, a gente falou na aula passada. Gostei desse negócio de vídeo. Gostei desse negócio de vídeo aqui. Não vou dar aula mais, não. Eu vou ficar só assim fazendo vídeo agora. Vamos lá. No outro vídeo que eu fiz, a gente falou sobre a Reforma Protestante, né? Então, eu mostrei lá para vocês. Reforma Protestante, não. Falei sobre o Renascimento Cultural, tá? Isso vai cair na prova, tá? Quando tiver prova. Então, Renascimento Cultural. E aí, eu já tinha começado a falar para vocês da Reforma Religiosa. Então, eu vou dar uma passada nela hoje de novo. E aí, depois eu vou enviar outro vídeo para vocês já amanhã. E aí, a gente vai terminar a Reforma Protestante. E aí, a gente acaba a apostila 1. Fechou? Então, vamos lá. Olha só. Então, lembrando aqui, aquela aula que eu falei só sobre religião para vocês e tudo mais, tá? A gente chama de reforma religiosa, então, olha lá, o movimento religioso pelo qual, a partir do século XVI, parte dos católicos se separou da igreja para formar outras instituições. Então, vocês vão se lembrar que lá no século XI houve uma primeira quebra da igreja católica. Então, a Igreja Católica Apostólica Romana de um lado e a Igreja Ortodoxa Grega do outro lado. Então, houve a primeira separação. A reforma religiosa é a segunda separação dos católicos, tá? Então, eu vou ter aí parte dos católicos se separando da igreja no século XVI para formar outras instituições. Que instituições são essas? As igrejas evangélicas de hoje, tudo bem? Então, movimento religioso onde parte dos católicos se separou, tá? E aí formou outras religiões. Isso quer dizer que as igrejas evangélicas saíram da igreja católica? Sim, tá? A partir da fundação de outras igrejas, tudo bem? Bom, então isso é a reforma religiosa. Mas só que você tem que entender por que reforma, né? O que é uma reforma na sua casa, cara? Quando seu pai fala assim, vamos fazer uma reforma. Quando ele fala que vai fazer uma reforma, o que ele quer dizer? Pensa aí, 2 segundos para você pensar enquanto eu arrumo aqui. O que é uma reforma? Reforma não é consertar só o que estava errado, né? Quebrou um pedacinho da parede aqui, eu vou reformar, vou passar um reboco aqui, vou passar uma tinta aqui e tudo mais. Eu vou consertar o que está errado, tá? Então, a princípio, as pessoas que fizeram a reforma protestante, elas não queriam se separar da igreja católica. Vocês se lembram do Lutero, do Calvino, que eu falei para vocês, tá? Então, eles não queriam se separar da igreja, eles queriam reformar. Por que reformar? Porque, olha lá, eles estavam lutando pela restauração do verdadeiro cristianismo, pois consideravam que o clero católico havia se corrompido em práticas que se distanciavam dos ensinamentos de Cristo e dos apóstolos. Então, o que estava acontecendo na igreja naquela época? Naquela época, a Igreja Católica, a gente já entendeu por quê, por isso que eu fiz aquela aula toda só falando para vocês, tá? Aquela história de o segundo filho tem que ser padre, pessoas que iam para a igreja para ser religiosos sem vocação, sem interesse, sem vontade de estar lá, tá? Então, essas pessoas, elas começaram a fazer um monte de coisa errada. Elas não tinham preparação para ser padre, elas não tinham preparação para ser freira, para ser bispo, nada disso. Era só ir e entrava na igreja. Então, o que acontece? Essas pessoas começaram a fazer coisas erradas. O que é coisas erradas, Vanessa? Eles começaram a vender as relíquias religiosas, eles começaram a falar que para ser salvo, né, para você ter o perdão dos seus pecados, você precisava comprar uma cartinha, que era a carta de indulgência, falava que você precisava doar dinheiro para a igreja, né, para você ser salvo. Então, o que acontece? A igreja naquela época, membros da igreja, transformaram tudo num comércio, tá? Então, o que acontece? Foi isso que quem é cristão aí, foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que os apóstolos ensinaram? Não foi isso. Não tinha que fazer comércio, não tinha que vender as coisas, né? A salvação deveria ser pela fé, tá? Então, o que acontece? Parte dos membros da Igreja Católica lá começaram a fazer essas coisas erradas. Então, os reformadores queriam uma reforma. Eles chegaram para o Papa, principalmente Lutero, e falaram assim, vamos consertar isso aí, tá errado, caramba, né? Não pode continuar vendendo essas coisas. Só que aí, o que eles não contavam?
com o que o próprio Papa estava fazendo. Lembra que eu falei para vocês que o Papa, na época do Lutero, Leão 13, 12, não lembro agora, é o Leão. Depois eu olho ali, oh meu Deus do céu, esqueci do Leão aqui. É muito Leão na vida. Mas enfim, o Papa da época do Lutero, o que ele faz? Ele mesmo tinha criado, né, aquela indulgência plena. Se você doasse dinheiro para a construção da capela lá, não sei o quê, você ganhava o perdão dos seus pecados eternos. Né? Então eu tinha a indulgência 2.0. Tá? Então o que vai acontecer? O próprio Papa estava envolvido no crime. Tá? Então o que vai acontecer? Lutero ele chega, né? Ele está lá um dia lendo a Bíblia, ele está traduzindo a Bíblia do latim para o alemão, e ele está lendo e ele chega numa passagem de Paulo, que fala que a salvação é pela fé. Uau! Imagina, cara, você está ali, ó, tendo que pagar, guardar seu dinheirinho ali para comprar as cartinhas de indulgência para você ser salvo. De repente ele lê que é pela fé. Nossa, ele deve ter surtado pra caramba, igual eu faço de vez em quando. Né? Caramba, é pela fé! Então, se era pela fé a salvação, não precisava pagar mais nada. Ele vai, né, correndo lá falar com o Papa, e aí ele fala, olha, não precisa de comprar indulgência, não precisa doar dinheiro para a igreja, não precisa comprar relíquia religiosa, a salvação é pela fé. E aí ele toma na cara, né, porque o Papa está envolvido no crime, e ele fala, não, Lutero, pode parar com isso aí, vai lá falar para todo mundo que você estava errado, né? E aí Lutero não faz isso. Se Lutero não faz, ele é o quê? Excomungado da igreja. Então, ele é mandado embora da igreja, ele é expulso da igreja, porque ele não quis se retratar, ele não quis dizer para as pessoas que ele estava errado, porque ele achava que ele estava certo e ele ia lutar por isso, tá? Então, o que vai acontecer no dia 31 de outubro de 1517, que é o dia da Reforma Protestante hoje no Brasil, tá? Dia 31 de outubro de 1517, ele vai lá, escreve 95 teses, ou seja, 95 coisas que ele acha que está errado na igreja e prega lá na porta da Catedral de Wittenberg, tá? E aí, para que ele fez isso? Para as pessoas lerem, para as pessoas saberem o que está acontecendo, tá? Ele prega lá na parede, na porta da catedral, pronto, agora todo mundo pode ler o que está acontecendo e as pessoas começam a se perguntar, mas eu não preciso pagar a indulgência mais? Mas o que é isso? Não, eu fui enganado. Então, vocês viram que isso gera uma revolta muito grande nas pessoas, né? As pessoas começam a se revoltar, por quê? Porque às vezes elas não tinham nem dinheiro. E aí elas vão ter que pagar, vão ter que comprar a indulgência para ser salvo. Então elas olham para isso e elas ficam indignadas. Por quê? Porque elas foram enganadas o tempo todo, tá? Quando começa essa bagunça, aí vira uma bagunça, pensa. Todo mundo começa a se revoltar, todo mundo começa a ficar nervoso, todo mundo começa a ficar bravo, todo mundo começa, né? Muita gente começa a invadir igrejas, queimar igrejas, matar padre, matar freira. Por quê? Porque eles estão indignados. Quando começa a acontecer tudo isso na Alemanha, já falando da Alemanha, tá? Quando começa a acontecer tudo isso, o que acontece? Alguns príncipes e alguns membros da igreja chamam Lutero para a dieta de Worms, tá? Que não é a piada que eu esqueci. Não é a... Esqueci! O que é Worms, meu pai? Hoje eu tô ruim, né? Hoje eu tô bagaçada aqui, tá? Minhoca em inglês. Não é a dieta da minhoca, tá bom? Né? Essa piada eu conto desde que eu me entendo por gente. Tá? Então, o que acontece? Foi convocada a dieta de Worms. Worms é uma cidade, tá bom? Na Alemanha. E dieta, para eles, é uma reunião, tá bom? Bom, eles vão fazer uma reunião na cidade de Worms e vai pedir para o Lutero, ele é convocado, ele vai lá, ele pede para o Lutero se retratar. Gente, desculpa aí, foi mal, eu errei, eu menti, eu fiz alguma coisa. Não, ou seja, pede para o Lutero ir lá e falar que ele não fez nada daquilo, não. Tá? E aí o que vai acontecer? Ele não vai, quer dizer, ele vai na dieta de Worms, mas ele não faz isso. Ele não se retrata de novo, ele fala, gente, eu tô certo, eu não vou voltar atrás não, vocês se viram aí, o que vocês estão pensando, tá? Ele se recusa. Quando ele se recusa, ele é considerado uma pessoa perigosa, tá? Então, ele vai ser expulso da Alemanha, ele vai ser considerado um fugitivo se ele não... Ele vai ser preso, e aí ele
é sequestrado. Lembra disso que eu falei? É um príncipe, ele vai lá e vai roubar o Lutero, vai deixar lá no seu castelo, no seu palácio lá bonitão, durante um ano. Por quê? Porque ele vai ser considerado fugitivo e ele vai ser perseguido em toda a Alemanha. Ele fica escondido esse um ano. Quando ele fica escondido nesse um ano, o que vai acontecer? Olha lá, vamos lá. Um ano Lutero fica escondido. O que ele faz nesse um ano? O que acontece nesse um ano? A Alemanha está em conflito. Imagina, gente, deve ter sido uma loucura. Né? As pessoas descobrindo que elas estavam sendo enganadas e tudo mais. Muita briga, muita guerra, muita coisa. Revoltas de camponeses, porque os camponeses eram os que mais sofriam com isso daí. Os camponeses eram os que não tinham dinheiro, eram obrigados ainda a pagar as indulgências, eles não tinham estudo, eles não sabiam das coisas, então eles acreditavam fielmente no padre, que falava as coisas para eles assim. Tá? Então, eles vão se revoltar, vai ter revoltas camponesas muito sérias, muito graves na Alemanha. E aí, enquanto isso, o que o Lutero vai fazer? Ele vai escrever, olha lá, duas coisas. Vamos por aí. Ele escreve a Confissão de Fé de Augsburg, em 1530, que ele vai definir a sua doutrina. Ele vai falar assim, gente, eu acredito nisso, 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 nisso e nisso. Por que ele vai definir a doutrina dele? Porque um monte de gente começa a pegar o que ele falou e interpretar da sua maneira. Então, para evitar a gente falando assim, o Lutero falou isso, o Lutero falou aquilo, ele falou, não. O que eu falei é isso, tá escrito aqui, na Confissão de Fé, que é a base da Igreja Luterana hoje, tá? É a doutrina da Igreja Luterana, é a Confissão de Augsburg, tá bom? Então, ele escreve a Confissão de Augsburg enquanto ele está lá escondido esse um ano, e ele passa todo o Novo Testamento para o alemão, porque até então as Bíblias elas só eram escritas em latim, e ele traduz tudo isso para o alemão, tá? Então, bem bonitinho isso daí, vocês já sabiam, só estou lembrando, ok? Só estou relembrando. Desculpa. Vamos lá, então. O que acontece depois disso? Enquanto ele está lá ainda também... não, depois que ele volta, desculpa. Tá? Acontece a formação da Liga de Schmalkalding, né? Um nome bem bonito em alemão aí, tá? Para você pôr no seu filho. Schmalkalding. O que acontece? O que é essa liga aí? Começou a ter conflitos entre luteranos e o imperador Carlos V. O imperador Carlos V é um dos reinos da Alemanha ali. Ele quer que volte a Igreja Católica no poder, soberana, bonitona, lá. Ninguém mexe nos católicos, ele quer que a Igreja Católica seja soberana na Alemanha de novo. Então, só que aí os luteranos não querem. Começa uma briga entre eles aí. Aí o que os luteranos fazem? Criam essa liga, tá? E aí, que é uma liga militar. Eles estão prevendo que vai ter uma guerra com Carlos V. Tá? E aí, só que eles são em menor número. Eles sabem que o Carlos V vai detonar geral com todo mundo. E aí, o que vai acontecer? Apoiados, eles vão lá e pedem o apoio da França. Mas por que a França, Vanessa? Porque a França era o principal inimigo do Carlos V nessa época. Tá? Então, você entendeu, né? A França era o principal inimigo do Carlos V. Então, eles vão lá e falam assim, França, quer arrebentar com o Carlos V agora? Tá? Vamos acabar geral, detonar geral com ele, a finalizar o Carlos V. E aí começa uma guerra entre a Liga e o Carlos V, tá? Bom, o que vai acontecer aqui? Então, vamos lá. Carlos V está ganhando em alguns momentos, só que de repente ele abandona a guerra. Por que ele abandona essa guerra com a Liga de Schmalkalding? Tá? O que vai acontecer? Porque a França foi doidona aí, a França. Aí ele aproveitou que o Carlos V estava lá na briga lá com eles e tudo mais e resolveu atacar alguns outros territórios do Carlos V. Aí ele achou que naquele momento a briga pelos territórios dele era mais importante que uma briga religiosa, tá? Então ele abandona a guerra, imagina, né? Gente, vou lá lutar com a França lá, que eles estão do outro lado lá me enchendo o saco, deixo vocês aí, viu? Foi mais ou menos isso que aconteceu. Não com essas palavras, mas foi mais ou menos isso que aconteceu. E aí o que vai acontecer? Ele abandona a guerra, né? E abandona tudo isso daí. Logo depois ele morre. E aí o que vai acontecer? O irmão dele, um cidadão chamado Ferdinando, ele vai pegar e vai estabelecer a paz de Augsburgo. O que é essa paz de Augsburgo? Ele vai chamar os príncipes todos aí.
todo mundo da Liga, todo mundo que estava envolvido aí, todos os príncipes da Alemanha, falaram assim, galera, é o seguinte, vamos fazer o seguinte, para evitar briga, cada um escolhe se vai ser católico ou se vai ser protestante. Vocês escolhem, vocês são livres para escolher. Por que ele está fazendo isso? Ele está tentando acalmar um pouco os ânimos na Alemanha. Então, uma guerra loucona lá acontecendo. Então, vocês escolhem o que vão fazer, só que aí o que acontece? Só os príncipes poderiam escolher, os súditos não. Então, se eu moro ali naquele reino ali daquele rei, o rei pode escolher se ele vai ser católico ou protestante, mas eu não. Eu tenho que obedecer o que o rei tá. Mas Vanessa, se eu quisesse ser católico e o rei fosse protestante, eu ia ter que ser protestante. Se o rei fosse católico e eu queria ser protestante, você tinha que ser católico. Então, os súditos, as pessoas que moravam no reino, não podiam escolher. Elas tinham que obedecer, tá? Mas os reis poderiam escolher o que eles queriam ser, tá? Isso é a paz de Augsburg, estabelecida pelo Ferdinando, irmão do Carlos V, tá bom? E aí, depois, né, o Lutero morre também, né, nessa época e tudo mais, mas ele deixou aí a igreja luterana já prontinha, tá? Depois que ele morre, o que acontece? A reforma protestante se expande pela Europa, tá bom? Começa a se espalhar pela Europa e aí os principais países que foram se tornando protestantes, Suécia, Finlândia, Dinamarca e Noruega, tá bom? A França um pouco depois, mas esses são os principais países que se tornaram protestantes na época. Tudo bem? Traumas, dramas, dúvidas? Eu passei meio rapidinho, mas é porque a gente já falou, tá? Então eu só vou aqui só reforçar aí, porque aí depois eu vou falar do nosso amigo Henrique VIII na Inglaterra, que é um verdadeiro caso de família, tá? Mas aí eu faço no próximo vídeo amanhã. Bom, o que vai acontecer aqui? Calvinismo. Influenciado pelas obras de Lutero, eu fui influenciado pelas obras de Lutero. Quem fez isso, Vanessa? O João Calvino. Esqueci dele aqui, ó. João Calvino. Quem é João Calvino? Também um teólogo francês, e ele foi influenciado pelas obras de Lutero. Você está anotando essas coisas aí, né? Não é só pra você ficar me ouvindo, não, criança. Anota essas coisas aí que eu tô falando, tá? João Calvino, então. Então, é um cara que foi um teólogo francês, foi influenciado pelas obras de Lutero. Ele viu o que estava acontecendo lá na Alemanha com Lutero, ele falou, eu vou fazer esse negócio aqui também. Lá na França, tá? Só que aí o que aconteceu? A França ainda era católica. Aí deu uma BO. Ele foi perseguido e ele teve que fugir para a Suíça, tá? Ele foi perseguidão lá na França e ele foi obrigado a fugir para a Suíça. Lá na Suíça, em Genebra, é lá que ele vai começar a definir a sua doutrina, tá? Então, olha só que doutrina mais bacana aqui, ó. Vamos lá. Era uma doutrina baseada na disciplina moral. Então, assim, era disciplinado o negócio, era rigoroso o negócio. E o que ele fazia? Vamos lá. Para ele, os cultos eram obrigatórios. Hoje eu tô cansado, hoje eu não vou no culto, não. Tá errado. Você tem que ir pro culto, tá? Mas se eu não quiser ir, você vai do mesmo jeito. Por que eu tenho que ir? Porque os desvios da religião eram punidos como crime. Então, tipo, não ir no culto era um crime. Ó que louco o negócio, tá? Ele proibiu festas. Ele proibiu dar risada nos cultos. Você não podia rir. Você tinha que ir com uma roupa simplesinha no ar. As mulheres não podiam enfeitar o cabelo, não podiam fazer nada assim, bonitão, tá bom? Então, o negócio era rigoroso mesmo, não podia rir. Risada pra ele era coisa do diabo, tá? Imagina, né? Eu estava ferrada na vida, tá bom? Proibição de festas, desvios da religião eram punidos como crime. Algumas pessoas que não concordavam com ele, o negócio ficou tão pesado, né, com o Calvino, que algumas pessoas que não concordavam com ele eram mortas na fogueira. Então, olha que loucura, tá? Então, se ele estava condenando o que a Igreja Católica estava fazendo, ele estava fazendo um negócio pior às vezes, tá? Porque as pessoas eram levadas à morte se elas não concordassem com ele, tá? Ele mandou matar católicos, ele mandou matar pessoas da própria religião dele, e inclusive luteranos. Aí você fala assim, ué, mas ele não era amigo do Lutero? Ele não gostava das ideias do Lutero? Mas ele ficou tão rigoroso depois que até as pessoas que eram luteranas, que foi inspiração para ele, morreram também, tá? Então foi muito triste essa parte.
A Bíblia é considerada a única regra de fé e prática, a única. Você só podia seguir o que estava na Bíblia. Ah, não está na Bíblia, então não é para fazer. Era bem isso daí. Havia a proibição da liberdade de pensamento. Gente, isso aqui é loucurona, tá? Vamos pensar aqui comigo aqui. Proibição da liberdade de pensamento. Isso significa o quê? Significa assim, eu quero usar o meu cabelo solto. Vamos lá. Né? Né? Quero usar meu cabelo soltinho assim. Mas vamos supor, não está escrito na Bíblia isso não, pelo amor de Deus, tá bom? Não está escrito na Bíblia isso, eu estou fazendo uma suposição. Se lá na Bíblia está escrito que as mulheres têm que andar com o cabelo preso, o que vai acontecer? Ele ia falar que eu estava errado, tá? Mas eu gosto de usar meu cabelo assim. Ele fala assim, você não tem liberdade para pensar o que você gosta, o que você não gosta de fazer. Você tem que fazer o que está na Bíblia. Então, era muito rigoroso o negócio. Você não podia ter liberdade de pensamento. Esse acho para ele não existia, tá? Era considerado a Bíblia a única regra de fé e prática. Só. Tá na Bíblia, faz. Se não tá na Bíblia, não faz. Ou se a Bíblia fala para não fazer, não é para fazer. É isso que ele falava, tá bom? Aí o que acontece? Vamos lá. Ele falava que a salvação era pela fé, nessa parte aí é que é legal, tá? Só que ele falava que a fé era dom de Deus. Então vamos entender isso aí. Ele fala assim, igual o Lutero. Lutero falou assim, as pessoas são salvas pela fé. Basta elas acreditarem que elas serão salvas, confessarem seus pecados, se arrependerem, são salvas. Fantástico. Ele também achava que as pessoas eram salvas pela fé. Mas, diferente do Lutero, ele falava que a fé era dom de Deus. Isso significava o quê, Vanessa? Significava que Deus é que dava fé para as pessoas. E não as pessoas assim, tenho fé. Não, tá? Dom de Deus. Deus é que dá fé para as pessoas. Você entendeu? Tá? Então, se você não tem fé, é porque Deus não te deu. É mais ou menos isso. Eu tenho fé, porque Deus te deu fé. É isso que ele falava, tá? E a salvação é pela fé. Isso cria um problema. Por quê? Porque se Deus que dá a fé para as pessoas, para Calvino, as pessoas nasciam predestinadas a serem salvas. Então, isso aqui é a doutrina da predestinação. Tá? Deixa eu escrever aqui para você. Escreve aí. Doutrina da predestinação. Para de mexer no celular aí. Presta atenção no que eu tô falando aqui. Depois manda lá as fotos lá no Instagram lá para eu compartilhar de vocês. Só umas 2 pessoas mandou lá para mim. Manda lá. Fazer propaganda das nossas aulas. Tá? Doutrina da predestinação. Ele falava o quê? Algumas pessoas já nasciam predestinadas. Quem era salvo por Calvino? Quem Deus deu o dom da fé. E aí, e se eu não tenho fé? Você não é salvo. E não vai ser salvo. Você entendeu o que é a doutrina da predestinação? As pessoas já nasceriam salvas ou não. Né? E aí, se elas tivessem fé, elas eram salvas. Elas estavam mostrando que elas eram salvas. Se elas não tivessem fé, elas não são salvas. Deus não deu o dom da fé para elas. É muito louco esse pensamento. Tá? E aí, uma outra coisa que os calvinistas têm, eles valorizam o trabalho. Valorizam o trabalho. E aí, o que acontece? Trabalhar tira o homem do pecado. Trabalhar ocupa a mente do homem. É isso que eles falavam. E aí, quando você era próspero, se você tinha dinheiro, né, se você enriquecia, se você trabalhava e ia ganhando seu dinheirinho ali, não precisava ser ricão. Mas se você trabalhasse, tivesse seu dinheiro, sustentasse sua família ali, tudo certinho, para eles isso era sinônimo de salvação. Para eles isso era demonstração de que Deus salvou aquela pessoa. Você vê uma pessoa miserável e tudo mais, ou que não conseguia juntar dinheiro, né? Para eles isso era um sinal de que a pessoa não era salva, tá? Então, isso aqui é importante, esses 2 últimos aqui, ó. Quer dizer, os 3, né? Vamos lá, sobe. E mais um. Então, olha lá. A salvação é pela fé. Isso que diferencia. Olha que pergunta de prova bonita. Você sabe que eu vou perguntar isso na prova, né? O que diferencia basicamente a doutrina do Lutero do Calvino? Você está escrevendo, estou falando aí, né? O que diferencia a doutrina do Lutero do Calvino? Porque para o Lutero, a salvação é pela fé. Basta a pessoa acreditar e se arrepender de seus pecados, ela está salva. Para o Calvino, não. A salvação também é pela fé, mas é dom de Deus. É Deus que escolhe. Esse aqui tem fé, esse não. Esse aqui tem fé, esse não. Tá? As pessoas nascem predestinadas a serem salvas. Para o nosso amigo Calvino aqui, ó.
Deus é que já escolhe, ó, que ele vai ser salvo, que ele não vai ser, que ele vai ser salvo, que ele não vai ser. Para Lutero, não. A salvação é a questão de acreditar e se arrepender dos pecados, tá bom? E o último, ele valoriza o trabalho. O Calvino fala que se a pessoa trabalha, tem seu dinheiro, ela é próspera, já é sinônimo de que ela é salva, porque o trabalho tira o homem do pecado. Você entendeu? Basicamente a diferença dos dois? Então tá bom. 25 minutos já deu, né? Olha que emocionante. Nossa aula tem 50 minutos, ó, fiz em meia hora, porque eu gasto meia hora pra vocês ficar quieto. Ah, meu Deus. Mas eu tô com saudade de vocês, tá? Mesmo que vocês fazem um barulhão tremendo, tem hora que eu fico assim, pessoal, pá, presta atenção, pessoal, volta. Que saudade de me ouvir falando volta, né? Então vai, ó, volta, presta atenção aqui em mim. Olha aqui, ó, bonita, inteligente e humilde, tá? E com comida aqui pra eu comer. Olha que lindo! Dando aula aqui, ó, tomando aguinha. Tá comendo aqui, ó. Acabou a tortinha. Tá bom? Tá comendo. Vou botar uma bola pra escola. Oh, meu Deus do céu. Depois eu vou correr aqui dentro de casa aqui pra emagrecer. Ai, cansei. Saudade de vocês, tá bom? O que você vai fazer? Vai estudar. Vai ouvir isso aí 10 milhões de vezes. Eu falando aqui esse monte de coisa pra vocês. E amanhã eu mando outro vídeo. Se inscreva no meu canal, deixa um joinha aí também, né? Ativa o sininho pra você saber que tem mais vídeos. Adoro falar assim, tá bom? Mas se inscreve no meu canal lá mesmo, no Vanessa Franciosa. Vai lá e se inscreva lá, tá? Já tô com 126 seguidores. Super feliz. Tá bom, meu amor? Um beijo muito grande pra vocês. Que saudade imensa de vocês, mesmo com a conversa toda que vocês fazem. Mas eu sinto saudade. Saudade de abraço, saudade de beijo em vocês, de apertar a bochecha de alguns e até de dar bronca em outros, tá bom? Tá? Vocês fazem parte aí do meu coração, tá? Passei meu aniversário domingo aqui, ó, sozinha, cara. Eu lembrei. Aí eu vi as lembranças do Facebook lá, a festinha que a gente fez, eu até chorei, cara. Eu falei, agora eu tô aqui, sozinha. Mas tá bom, tá? Logo a gente tá de volta, se Deus quiser, tá bom? Beijo, amo vocês, viu?